vai dar em que esse negócio dessa CPI do golpe, já que na primeira sessão só se conseguiu convocar gente de um lado para ser ouvida e não do outro. Aí foi visível. A turma do Bolsonaro vai se arrepender de ter chamado a CPMI. Eles não vão conseguir fazer um enredo novo para o 8 de janeiro. Mas eles podem ser surpreendidos pelo enredo que vem, porque, Eu a acho julgar que pelo que o general falou na coluna que ele escreveu no site, tem muita coisa ali para ser O apurada. Santos Cruz abriu um caminho, O general. general, porque ele chama o Bolsonaro de fujão, deixou o país ainda com mandato, e covarde, porque deixou para não enfrentar, cita generais, os palacianos e o Paulo Sérgio Nogueira, Comandante do do Exército, Ministro da Defesa. Ele conta ali, olha, essa turma estava no golpe mesmo. Então, se uma CPMI que pretende criar um enredo fictício, né, chamando vítima e vilão, ela de repente se depara com o depoimento de um general de alta patente, Que foi ministro Bolsonaro. que foi ministro Bolsonaro, né, vacinado, que ele se vacinou para a Coronavac, inclusive. Coronavac. Então, é um depoimento que abre um novo caminho para a CPMI e que deve possivelmente até convocá-lo, né? A coluna que ele escreveu lá no site está muito boa, teve uma repercussão imensa. Chame aí. Hã? Avisa os telespectadores. Vem cá o nosso... Vejam o nosso site, a coluna. Pô, o casado tá bom nisso. Tá bom disso. Vejam no site do My Vem News cá, a finalmente. coluna do General Santos Cruz. Finalmente atrasado, mas chegou o nosso assunto da semana, que é uma conversa com o doutor Heráclito Fortes, que eu vou já dizer quem é para quem não sabe. Por favor, Heráclito. Doutor Bosco, Dona Mara, Anjo. tudo bom? Tá bom. Ele me chama de Você anjo. também. É o homem mais Tudo gentil bem? do parlamento, não é? Sempre foi. Sempre foi, então. Sempre foi, é verdade. É um afeto positivo, né? Essa Não, É um fé do afeto afeto positivo, não é que o positivo, Flávio Dino, que Foi teve eu, a semana Flávio. passada aqui, inventou a expressão afeto positivo e afeto negativo. eu imagino. Tem alguma coisa contra ele? Eu- Só afetos. Aproveito a oportunidade para dizer que está aberta mais uma sessão da Confraria do Brito. E desta vez em torno do Heráclito Fortes. Heráclito nasceu no Piauí, se formou em Pernambuco e projetou-se em Brasília quando veio para cá. Heráclito foi deputado federal 5 vezes, e uma dessas vezes durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Foi prefeito de Teresina e senador. Ele entrou na política em 1983 e saiu em 2019. Atravessou, portanto, o governo de 9 presidentes da República. O mais notável disso tudo, além de ter testemunhado todo esse período de história do Brasil, foi a casa do Heráclito, que foi o principal palco de tudo que aconteceu na maior parte desse período que ele testemunhou aqui. Era uma casa da época em que a política se fazia na base de encontros e de conversas. Acumulou segredos, portanto, aos montes, e pretende contá-los, se é que pretende, se é que terá coragem para isso, num livro de memórias que ele já começou a escrever. Me diga uma coisa, doutor Heráclito, por que é que o senhor abandonou a política, o senhor que gostava tanto dela? Porque a política que eu praticava não é a política de hoje. Elabore melhor. Espera aí, calma, que eu comecei a emocionar aqui por retornar a uma conversa como essa. A gente vive
a vida de exemplos. E às vezes uma frase lhe marca para sempre. Eu estava uma vez no Piantella com o Dr. Ulisses e ele disse uma coisa para mim fundamental. A vantagem, às vezes, do Piantella é que você senta e tem uma mesa dos lobistas, apontou. O resto tudo só se fala em política, você pode conversar. Quando eu dei por mim, só tinha mesa de lobista. E a mesa de política era... Isso me marcou muito. Desde os meus 38 anos de mandato, ninguém tem notícia de eu ter me envolvido em um escândalo. E olha que eu passei por diversos lobby que não fosse lobby político. Então, era uma época completamente diferente. O que eu emocionei aqui? Porque não há como se passar por isso aí sem lembrar do Brito. O Brito era uma figura fantástica e que se tornou meu amigo. Nós percorremos o Brasil na campanha do Tancredo, depois nas diretas já, e posteriormente na campanha do Alckmin. Essa eu era o coordenador por parte do PSL. E solicitei o Alckmin que colocasse o Brito. Por quê? A campanha estava completamente contaminada de tucano. Era razoável, né? Mas eu agora vou poder dizer algumas coisas. Tinha um troço terrível. Um dos homens mais inteligentes da política da minha convivência foi o Sérgio Guerra. Só que o Sérgio Guerra tinha medo do né? Foi senador, presidente do PSDB, exatamente. De Pernambuco, né? Pernambuco. Só que o Sérgio Guerra tinha pavor ao Arraes. Arraes. Esse pavor movido por admiração. Miguel Arraes. Miguel Arraes. E aí, nessa campanha, eu comecei a sentir que entre os interesses da campanha e os interesses do Arraes, 99% o Sérgio ia para os interesses do Arraes. E aí eu digo, olha, vamos ter que mesclar um pouco. Qual foi a primeira mesclagem? Foi o Brito. Porque o Brito, como fotógrafo, ele estava no avião. Então ele acompanhava tudo. E ele era muito leal, muito dedicado. Olha, nós tivemos aquele episódio dos... Como é que chamava na época? Foi até o Lula mesmo que botou o pedido. Os Aloprados? Os Aloprados. Nós estávamos em Vitória, naquela Ilha dos Caranguejos. Tem vários representantes de Vitória. Tem vários representantes de Vitória aqui nessa mesa. Pronto, aí é mais fácil. Aí me chega, vem a informação dos Aloprados nas proximidades do aeroporto de São Paulo. O Alckmin tem uma coisa fantástica. Não é que ele não respeite a lei, ele é excessivamente ligado à lei. E às vezes, até quando não precisa, ele busca. E nesse dia chegou a informação e eu fui a ele. Quando ele disse a ele disse, então, vamos ver amanhã numa reunião. Não tinha sentido. Eu chamo o Brito. Na época tinha um rapaz da Polícia Federal que acompanhava a candidatura do Alckmin. Eu digo, pega o avião. Coordenador de campanha é chique, tem direito a um de avião. Claro. Né? Eu digo, pega o avião e vai agora para São Paulo. Foi a sorte. Eles foram, quando chegaram em São Paulo, estava no processo avançado, ali naquele hotel Ibis, né? Frente ao Congonhas. E aí estourou. Estourou. Desculpe te interromper, só para a gente explicar rapidamente. Como é que foi exatamente o que a gente chama de aloprado? Chamou-se de aloprado. A produção de dossiês por uma turma do PT,
que inclusive dossiês onde eles enxertaram Serra. documentos e dados oficiais, Principalmente contra o Serra, né? especialmente com o Serra, que eles extraíram da Receita Federal, inclusive contra a filha do Serra. Mas aí ele está se referindo, eu acho que aquele caso, foi no finalzinho do primeiro turno, é aquele caso dos dólares. Foi? O caso dos dólares na cueca, aquela coisa. Não. A mala, era a mala. Foi a E no meio tinha um irmão do Lula, que morava em Mato Grosso. A crise veio de Mato Grosso para São Paulo. E aí eles pegaram o avião, não sei como, Aí você mandou o Brito para lá. de cada um. E o Brito, coitado, não tinha força para impor, para exigir, até porque um funcionário de graduado da Polícia Federal não seguiria as ordens do Brito. Mas ele ia para cima na informação. Primeira providência, não passe nada para o Alckmin, porque senão ele vai atrasar. E aí nós fizemos a coisa dar certo. Depois aparece muita gente no processo. Mas foi exatamente isso. O Alckmin, no começo, quis se aborrecer, porque ele não tinha noção da profundidade daquilo ali. Não tinha noção. O que era a briga? Você tinha dois estágios da disputa. O Serra disputando, o Serra não, o Alckmin disputando a eleição com o Lula e o Serra disputando com o Mercadante. Estadual e presidencial, né? Isso é 2006. 2006. E a coisa foi exatamente para matar o Serra. Era. O Álvaro Serra. Até que vasculharam os dados da filha dele, Foi. inseriram a Verônica, botaram um dossiê, tiraram dados da Receita, teve funcionário da Receita envolvido. Nesse dia eu estava com o Lula de manhã, na porta da Scania. Eu acho que isso Tá está vendo? misturando uma eleição com Foi a quando outra. ele usou essa expressão lá. Zalaprado. Foram cobrar do Lula o comportamento do PT. Misturando. Então ele saiu com essa, olha, vocês são um bando de aloprados. Eu não tenho... E aquele bando de aloprado diminuiu muito o impacto. Bom, mesmo assim, o Serra não, o Alckmin, que estava com a eleição perdida, foi para o segundo turno. E aí vem a outra coisa fantástica. Chegamos no segundo turno, o nosso comitê de campanha era ali na área industrial de aqui em Brasília. Era um prédio do Paulo Atalho. E nós estávamos lá. E o Sérgio Guerra propôs, veja que coisa estúpida, propôs o adiamento do segundo turno, porque você podia adiar. Aí como é que as coisas funcionavam? De um lado, aquele advogado Alckmin, que eu conhecia de tempos atrás, e do outro, o nosso ministro Toffoli, que era advogado da campanha. E aí eu dei um murro na mesa, mas é um murro muito isolado, porque era desproporcional. O PSL, com o candidato Zé Jorge a vice, o Zé Jorge não era homem de pulso, corretíssimo, e aí concordaram em adiar a campanha por uma semana. Uma das coisas mais grosseiras que eu vi em política. E no momento em que o Alckmin Estava em crescendo, ascensão, porque tava em quando ascensão, terminou o primeiro Adiar o turno, início do segundo o Lula embiocando e ele o crescendo. Alckmin crescendo. Então você veja. E os dois hoje estão juntos. Pois é. Como é que você vê essa junção aí? Desabafo. Na desabafo. política e no amor não há sempre nem jamais. Quem dizia isso era Paulo Guerra, né? Era Pernambuco, acho que Paulo Guerra. Bom, 2 anos atrás, a pedido de 2 amigos, empresários, que eu quero muito bem, me pediram que marcasse um encontro com o Alckmin. E esse encontro era numa propriedade aqui, propriedade do filho do Ulisses Guimarães. Era uma propriedade longe aqui de São Paulo, lá de São Paulo. E aí, um dos empresários me telefonou à noite e disse, olha, combina com o Alckmin para estar às 9h30 da manhã no local tal, era lá de helicóptero.
Aí eu fui com o pé atrás, porque o Alckmin estava ainda traumatizado com a morte do Tomás, filho dele. Aí ele disse, não deu em pensar de jeito nenhum. Eu fiquei achando que era uma maneira dele não ir. E eu fui com Tito Henrique, outra pessoa, no helicóptero. Chegamos na hora, o Alckmin já estava guiando um carrinho francês popular, ele sozinho dirigindo. Conversa boa, conversa. Mas ali me deu a convicção de que ele não seria candidato a governador de São Paulo. Isso há 2 anos? 2 anos e meio. Acho que 2 anos e meio. Ele tinha muito medo, tinha trauma de envolvimento, inclusive de origem familiar, de confusão envolvendo. Ele prezava muito a imagem dele, tanto é que hoje ele tem um apartamento de 170 metros. Ele não tem nenhuma vaidade. Não tem. Bom, e aí conversa vai, conversa vem. Nos despedimos e eu passei a ter certeza de que ele não seria candidato. Porém, semana depois, encontro com um amigo comum que me disse, qual era o nome daquele escritor, muito amigo de Dona Lu, que mexia com educação? Chalita. O Chalita me disse que o Alckmin vai ser o vice do Lula. Eu tomei um susto. Como eu nunca acreditei muito nas coisas do Chalita, eu pensei que fosse mais um, entendeu? Pois não é que aconteceu. E aí, o resto da história, acho que o Alckmin foi o estabilizador do Chalita, do Lula. Aliás, só uma pergunta. O senhor falou em mesclar, necessidade de mesclar lá atrás e tal. O Alckmin mesclou, foi isso? Foi a mesclagem? É claro. Eu acho que ele fez com que algumas pessoas que confiavam cegamente nele passassem a acreditar nesse projeto. Ninguém ia supor que o Lula voltaria pior do que no primeiro governo, com aquelas manias. Lula não teria chances de ganhar se não fosse Alckmin? Era mais difícil. Mas era possível. Para dizer que era possível, todo mundo disse que era possível. O Lula é grande líder. Mas se aconteceria, é outra coisa. E a diferença foi tão pequena. Foi tão pequena que aí veio o primeiro grande erro do Lula. O Lula não se convenceu de que ele foi para o segundo turno na beirada, né? Como dizia o Valfrido Marisguia, mais 12 horas de eleição ele perderia em Minas, né? Que saiu no primeiro turno de 490 mil de diferença para 49 mil no segundo. Aliás, eu quero aproveitar, e já que você falou no Valfrido Marisguia, qual é o problema do Lula hoje? O Lula não tem os Valfrido Marisguia que tinha da outra época. Não tem o Jobim, não tem o Zé Disseu, o Palocci, colega de vocês, jornalista. Eduardo Campos. Eduardo Campos. Não, o Couto, Ricardo Couto. Eduardo Campos veio depois. Digo que não tinha essa pessoa, esse pessoal. Então, hoje, ele fez umas trocas que não sei se vai dar certo. A verdade é que nós estamos há 1 ano e meio e a sensação que eu tenho é que o Lula ainda não teve um dia de descanso, um dia de alegria como presidente da República. 1 ano e meio de... Não entendi. De mandato. Ah, tá. Há quem diga que é porque ele trabalha muito durante o dia e à noite. Meio ano de mandato. Meio ano. Tem 6 meses de mandato. A política, o senhor saiu da política, mas a política não saiu do senhor. Então, hoje, és um interlocutor privilegiado da elite empresarial de São Paulo. Até que porque não. Quando as pessoas querem conversar sobre política, fazer tirar alguma dúvida, fazer alguma ponte e tal, muita gente me procura. O senhor continua sendo a mesma pessoa que sempre foi, sociável, agregador, etc. O que está acontecendo nesse vácuo
que nós estamos vivendo, porque muito provavelmente o Bolsonaro será considerado inelegível, né? São Paulo hoje é um estado governado por um bolsonarista, vamos dizer assim, moderado, esclarecido, vamos dizer assim, e o Lula sempre teve dificuldade em São Paulo. O que está acontecendo nesse ambiente? Qual é a sua percepção sobre esse ambiente em São Paulo? No meio da elite paulista, dos empresários, etc. Na Faria Lima. Eu tinha perdido a fé, estava completamente desesperançado. As minhas conversas com empresários, elas são escassas. Eu não tenho Eu tenho uns amigos pontuais que são empresários, mas eu sempre conversei com políticos. Mas a partir de um mês para cá, como presidente do Conselho da Associação Comercial, já desde o ano passado, todo mês eu convido alguém que possa acrescentar alguma coisa para o Brasil, perspectiva. E essa eleição passada teve uma coisa fantástica, que foi um corte geracional. Um corte. Se prestar atenção, você vai ver que tem... Nem tudo é perfeito, mas você tem aí de 6 a 8 governadores novos que podem fazer diferença na Umbra. Pode fazer diferença. Eu ontem presidi a sessão que estava lá o Ratinho Júnior. Eu tinha visto o Ratinho Júnior falar na campanha, como candidato lá na associação. E vi ontem. O discurso é o mesmo, a coerência é a mesma, mas com fatos novos. Dá continuidade ao que lá atrás. Eu pensava fazer, não, já fiz isso. Negócio impressionante do Ratinho. É evidente que ele ainda é um político limitado em termos de país. Entendeu? Mas você tem, por exemplo, o Tarcísio. Eu conheci o Tarcísio lá atrás, quando trabalhava naquela fundação. Governador de São Paulo. É? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Eu estou dizendo Tarcísio, porque daqui a 6 meses todo mundo diz Tarcísio já sabe quem é. Não é verdade? Não é porque o Casado tem um acordo com o Google. De vez em quando ele tem. Ele contextualiza, é bom, é uma coisa importante. Bom, mas olha aqui. Mas você conheceu o Tarcísio na época que ele trabalhava com a Dilma? Ele trabalhou no governo Dilma, então, né? Conheci. Ele foi do DENIT. Eu conheci o Tarcísio quando ele passou num concurso na Câmara e foi para assessoria lá. Ele era consultor, né, da Câmara. Consultoria. Ele era da consultoria. E aí foi puxado, veja bem, pelo Moreira Franco e pelo gaúcho que morreu recentemente, Padilha. Foi chamado pelos dois para Padilha. Aí foi chamado pelos dois para ir para aquela fundação do partido. Fundação Ulisses Guimarães, pode ser? Isso. Bom, aí, logo em seguida, o Moreira vai ser ministro da... Não, primeiro Padilha, ministro da Aviação. E já levou o Tarcísio. Quando o Tarcísio se desentende com a Dilma, que o Moreira assume, ele continuou fazendo trabalho. E depois, a genialidade do Moreira não é de ser carioca, não, porque ele é piauiense, ele aprendeu lá. Aí o Moreira chama e passam a escrever aquele salto para o futuro, ponte para o futuro. Ponte para o futuro. E era comovente a maneira discreta como o Tarcísio fazia. E foi por ser discreto que ele começou a ter admiração do Bolsonaro. Que aí vamos só pensar numa coisa. Da nossa geração, que já vai longe, quem foi o presidente da República que mais promoveu lideranças no Brasil, que mais inventou, que mais criou, que o Bolsonaro, com todos os defeitos. Gente nova. Mas tem gente. Não é, Noblar? E eu sei, o entrevistado é você. Mais que o Fernando Henrique? Vem? Mais que o Fernando Henrique? Porque o Fernando Henrique pegou cobra criada. Tudo de São Paulo.
Foi uma cobra criada. Mas há uma diferença das Hein? cobras. Há uma diferença grande entre as cobras O Fernando do Henrique Henrique tinha. e as cobras do Bolsonaro, né? E o PSDB tinha quadros, né? Não, ali pois que é. estavam- Umas são mais venenosas. Hein? Hã? São mais venenosas, né? E de mais baixa qualidade, Mas o exceções PSDB como a do era- Tarcísio, por exemplo. Tem algumas exceções. Mas ele está falando, Lançamento. Não ter ciúme das pessoas. ele tá falando especificamente. Que o do mal é o Tarcísio. ciúme. O líder tem medo da sombra. Nós que temos a origem, quer dizer, eu não sou de lá, mas você é. Um estado como Pernambuco. Pernambuco é um estado onde Quase não se renova. liderança Pernambucano que tem Não. a É sombra. verdade. Se altamente. renova. Hein? Não se renova, quase não se renova. Não renova. E o Bolsonaro, Renova. nesse aspecto, ele teve razão. Porque ela é mineira, ela não Ó, se renova. Agora também, Fazer- Heráclito, o partido do Bolsonaro não tinha quadros assim, né? Então ele teve que buscar que aí técnicos, começar a aumenta formar o pessoas. mérito dele nesse caso. Não O tinha PSDB quadros tinha, e né? sem quadros ele criou nomes. Damares, senadora pelo DF. Então acha que foi uma boa coisa? Não, eu não estou analisando. Ah, sim, não, eu só estou Mas perguntando. É um mas fato. ele criou, né, É um fato. as opções, criou opções. Que ele Ainda tá tem um dizendo. problema aí. Trouxe nomes. Novos nomes. Criou opções. Aí você O tem nessa eleitorado que geração decide, sabe? uma governadora que não deve nada a outra. Esse esquema que é a Raquel Lira. Mas que era que imaginava, não, que a Raquel verdade. ganharia a eleição. Entendeu? Aí é uma coisa que eu acho fantástica. Se o Bolsonaro não foi protagonista, ou seja, se ele não produziu, ele pelo menos criou um clima que Criou um permitiu clima. que essas pessoas aparecessem. Isso é que eu acho que a gente tem que analisar a coisa friamente. Eu nunca fiz, às vezes, política ideológica. Não tenho nada do que ele faça, admiro, mas, como eu sou de um estado pobre, tinha que sobreviver, se eu fosse perder tempo com ideologia, eu não fazia coisa nenhuma. Se eu fosse perder tempo com ideologia, onde era que eu tinha ficado quando o Tancredo resolve resgatar o Sarney para serviço? Menina, aquilo foi um desafio à lei da gravidade. Como é que foi isso aí? Conte um pouco essa história. Posso contar? Por favor. Tancredo, naquele tempo, Comece ele morava pelos detalhes no mais hotel. gravosos. Mais sórdidos. Sórdidos. O Casal está dizendo, conte inclusive com os detalhes sórdidos. Ele foi. Ele morava no hotel que até derrubaram, fizeram outro aí. Hotel das Américas, não sei. Morava o Nelson Carneiro, moravam uns 4 medalhões. E ele, às vezes, recebia as pessoas de manhã. De quem estamos falando? Hein? Tancredo. 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 E a coisa tocando. O Aureliano Chaves, em determinado momento, quis roer a corda do apoio. Por algum motivo. que eu Essa não sei, história da carta é ótima. né? Aí ele pega e impõe o coronel general Luiz Cavalcante, senador de Alagoas, para ser o vice. Só que naquele momento a candidatura do Sarney já estava sendo. Bom, Germinado, né? aí começou a haver reação. Eu me lembro que nós fomos para uma reunião no Jaburu, que estava o Marco Maciel, estava o Zé Jorge, acho que estava o Benito Gama, não me lembro, era um grupo. Benito sempre está. Não, Benito sempre pelas beiradas. É verdade. Aí não recuaram. E dobrar o velho Aureliano. Eu me lembro, Noblar, que ele tinha um despacho, a sala de despacho dele, no prédio do Banco do Brasil. Aí nós chegamos lá e ele começou a descrever a tecnologia do tucano, esse tucano da Embraer. Um tucano assim, meu. Aí ele começou não, porque o tucano, você pode examinar, não é retilíneo, ele tem um. Era o que não nos interessava naquele momento. Aí veio daqui, tinha um louco do Rio de Janeiro chamado Gilmar Pares, que terminou recebendo durante a campanha o apelido de papagaio de pirata, porque ele tinha uma habilidade de se enfronhar no meio do... Aí o Gilmar Pares diz, olha, muito bem, presidente, mas nós queremos saber resolver a história do vício.
Foi duro. O Heráclito, conta em detalhes, se possível, a história fantástica da carta de Tancredo para Aureliano, de Aureliano para Tancredo. Em determinado momento, o Aureliano passou a ser um grande entrave. Não por mau caratismo ou por nada, mas por temperamento. Ele queria ter um comando. Ele era o vice-presidente da República. E aí exigiu do Tancredo a carta. E o Tancredo, eu estou tentando lembrar. Carta pedindo apoio, né? Pedindo apoio. E o Tancredo disse, eu faço desde que ele me faça uma carta agradecendo. Agradecendo. Me mande a resposta primeiro, né? Primeiro, pois é. E essa coisa. Tem muito folclore com relação a isso. A carta existiu, mas não sei que se levou. Mas existiu. Você diria que esse foi o momento mais complicado daquela costura toda que resultou numa grande frente ampla de apoio ao Tancredo, ou houve outro momento mais delicado? Vários fatos. Uhum. Vários fatos. Eu queria aqui fazer um registro a coragem que depois se perdeu do Gonzaga Mota. Gonzaga Mota era governador do Ceará, eleito com o peso do Vigílio Távora, de repente sinalizou que ia apoiar o Tancredo. Imediatamente o Roberto Magalhães fez Que era governador de Pernambuco. Era governador de Pernambuco. E aí, o Agripino? O Agripino, eu acho que já estava, mas em outras circunstâncias. Ele era o quê na época? Não era governador, ele era senador. O governador Acho que ele era o... governador. É? Governador. Acho que era governador. Agripino não. O governador era o Geraldo Melo. Geraldo Melo no Rio Grande do Norte. É? Senador, então, alguma coisa assim. Mas Agripino era o senador. Eu acho, mas a conferir. Nós fomos lá. Da Bahia, né? Você sabe o que era pior nisso? Era que a gente chegava nos estados que a aliança não podia se juntar por causa das questões locais. Inclusive no meu, Piauí. Nós chegamos no Piauí, era aniversário do Napoleão, e tinha um comício dentro das grades do Palácio Karnak, pelo lado de dentro. O Napoleão era senador ou governador? Governador. E aí tinha aquela história de quem podia ir, quem podia não. O Tancredo precisava muito do apoio do Hugo. Aí, lá no aeroporto, eu fui no avião com o Tancredo, Alberto Silva. A raiva do pessoal era do Alberto, não de mim. Aí eu recebo um recado pelo primo do Hugo, disse, olha, o chefe manda dizer que você pode ir no palácio. Os outros não. Aí eu disse, o que é que eu vou fazer no palácio? Aí não fui. E nós ficamos na casa do deputado federal Ciro Nogueira, o pai, que não tem nada a ver com esse aí. Esse aí você se refere com muito desprezo, né? Eu prefiro não me referir. Ah, tá. Não acho? Prefere não comentar. Bom, aí nós ficamos lá aguardando. Mas é um negócio constrangedor. E a gente tinha... E o Sarney lá, coitado. Aí o Sarney, na hora de falar, coisa incrível, ele virou as costas lá e disse, vou ficar de costa do Maranhão, envergonhado que estou com o comportamento do Estado. O Luiz Rocha era o governador e apoiou o Maluf. Então, não era outra coisa. Bom, agora foram sendo costurados. Vai ver que isso aí que explica a candidatura. Não, era não, rapaz. Luiz Rocha. Luiz Rocha. Luiz Rocha. Bom, hein? Não, eu ia perguntar, as pessoas apoiavam Tancredo em troca de quê? De alguma promessa de cargo? De que era? Fadiga de material. Brasil? Fadiga de material, principal motivo. Ninguém aguentava mais O regime o militar. regime militar. Eu tive um grande amigo nessa época. Ajudava os militares, né? Porque o Geisel começou a mandar de volta aos quartéis. Eu era muito amigo e trabalhei com ele, do Ludwig, ministro da Educação. E que foi uma peça fundamental nisso aí. Porque ele tinha vindo do Estado-Maior na França e vinha intelectualizado. E começou a distribuir aquele livro Segunda Onda, Terceira Onda, daquele Topley. Terceira onda.
e me deu uns 3 livros desses para eu dar para pessoas determinadas. Uma foi para o Tancredo. Isso pouco antes, né? Eu lá no Ministério, anda bomba, daquela. Uma série de coisas que o Tancredo era um homem de sorte. As coisas andavam para ele. Acho que ele foi a peça fundamental nisso. O Rubem. O Rubem Odovico sempre ficou na dele, nunca quis. O Tancredo era uma pessoa que lia muito, né? Era um político muito Doutor informado sobre Ulisses sabia a história do tanto Brasil. quanto Tancredo, não? O doutor Ulisses? Lia. Tancredo. Você era mais ulicista do que tancredista. Não, Ela se escondeu atrás da Não, árvore. eu era coisa engraçada. Eu conheci o Tancredo no casamento do Zé Paulinho Cavalcante, nosso Na igreja amigo dos Guararapes. dos Guararapes. E o Tancredo foi lá. Muito amigo do Noblar, né? Era o Zé Paulinho. Era. E aí meu líder político da época era Paulo Guerra. Aí ele gostava de fazenda, todo fim de semana ele ia para fazenda. Aí me pediu para eu dar assistência ao doutor Tancredo. E lá vou eu. Fiquei 3 dias circulando pelos Recife com o Tancredo. O Tancredo não estava só, estava com segurança de lado. Entendeu? Imagina. E aí ele perguntava as coisas, muito curioso, Sim. gostava de arte. Bom, e aí eu fiz amizade com ele. Quando eu venho para Brasília, tive a segunda sorte. Ainda lá conhecido. Tinha um deputado de Pernambuco, da Voz Rouca, Carlos Alberto Oliveira, que era vice-presidente da Comissão de Finanças. Tancredo era o presidente, ele vice-presidente, primeiro vice, e o segundo vice era o Atias Jorge Cury, presidente do Santos. E ali naquela época a estrutura era pequena, todo mundo ficava naquela sala, tudo. Aí me alonguei na relação, fiquei amigo do Tancredo. Nós tínhamos, eu lá no MEC, tinha as histórias das bolsas de estudo. As bolsas de estudo, para o sul do país, não tinha nenhuma serventia, porque o valor era pequeno. Mas para o Nordeste era uma farra. E o Nordeste de Minas, que era aquela região pobre, o Tancredo gostava e precisava. Então, Vale do Jequitinhonha. o que eu chegava a dizer, ministro, nós vamos ter um saldo aí de bolsa de tantos por cento. O senhor me autoriza a distribuir esse excedente? Aí, mas se não der, não deu. Nunca, 3 anos que eu fiz isso, nunca deu erro, nunca deu problema. E o Ludwig era um homem da política. Ele era um homem que gostava, entendeu? Quem era mais hábil, Tancredo ou Ulisses? Rapaz, são 2 habilidades diferentes. O Tancredo, como todo mineiro, essa habilidade chegava às raias do folclore, da graça, da galhofa. Ulisses não, Ulisses era coisa mais. Agora, o Tancredo, o Ulisses, sim era sim, não era não. Então eram coisas tanto quanto diferentes. Agora, eles se comunicavam por telepatia. Não havia uma rivalidade benigna, digamos assim, entre eles? Nenhum. Como é que era a relação? E quem achava isso quebrava a cara. E muita gente achou. Aquela história do se a eleição for direta sou eu, se for direta você, pura verdade. Ou seja, havia um acordo ali entre eles. Mas Tudo era o seguinte, quando veio o episódio das diretas já, que foi derrotado, que nós fomos para a rua, havia na Constituição na época, dizia que aquela era a última eleição indireta do Brasil. E foi o que fez lá na frente o doutor Ulisses Avarelar. Quando o Tancredo estava na cama,
Ulisses disse, eu não quero. Porque, embora fosse uma eleição para ele fácil, era uma eleição simbólica, ele não queria. Ele nunca me disse, mas eu acho que o Ulisses, naquele momento, esperava que a eleição do apóstolo Sarney podia significar o fracasso. E aí ele viria. Mas naquele momento, não. Essa possibilidade ele... Mas houve uma pressão ali para ver se ele assumia, né? Houve uma movimento ou não? Como é que foi? Quem ficou do lado do Sarney, quem ficou do lado de Ulisses ali depois com a morte do Tancredo? Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10h23. Eu fui de madrugada com o Zé Hugo Castelo Branco no apartamento de Sarney. O Zé Hugo... Naquela madrugada da internação. Não, Ulisses, é você. Hein? A madrugada é você. Aí, você, não é você. Houve algumas medidas que foram tomadas. Aí o Zé Hugo me pega pelo braço e disse, será que nós não temos que fazer nada aqui, vamos. Por azar, apareceu o Gustavo Faria, não sei se vocês lembram. Gustavo Faria era um deputado bandidão, espertão, né? Do Rio. Aí o Gustavo queria ir também, e o Zé Hugo foi grosseiro. Não, mas por que não lhe cabe aqui? E nós fomos. Quando nós chegamos na casa do Sarney, tocamos e apareceu aquele secreta, né? Aquele secretário dele, todo cheio de trejeitos. O secretário abriu a porta. Vixe, Maria, o que está vendo aqui nessa hora? Zé Hugo era uma pessoa que ninguém poderia deixar de reconhecê-lo, até pelo aquele cabelo azulado dele. Azulão. O azulão do Planalto. Aí ele... Era um shampoo que ele usava. Ele disse, eu vim aqui, eu preciso ter uma conversa urgente com o Sarney. Aí o secretário entrou. Quando ele volta, vem Dona Marli com a cara roupa. Senhora dormir. Disse, olha, Zé Hugo, o Sarney não está em condições de receber. Mas porque ele está muito abalado com isso, então, mas eu preciso. É uma visita de Estado. Aí ele foi de novo. Aí o Zé Hugo me puxa pelo braço e eu fui. Quando eu chego, está o Sarney no quarto, para o cobertor todo. Estava deitado? Deitado, claro, aquela hora que ele está deitado. Ele recebeu vocês deitados? Deitado. Aí quando eu vi a coisa, eu digo, não me cabe aqui no quarto. Aí eu fui lá para a sala de volta. Zé Hugo voltou e disse, está tudo resolvido. O general Leônida conversou com ele também e ele vai. Bom, vamos para a Câmara, não tinha mais nada que fazer para a Câmara, cada um tomou seu destino. Foi de manhã, às 9 horas, estava marcado. Fomos para o gabinete da presidência do Ulisses, do partido. Aí estamos ali, chega o Sarney. Chega o Sarney com aquele deputado do Maranhão, que depois se envolveu, um baixinho, depois se envolveu em confusão de orçamento, ele era um dos homens. Se você pegasse as imagens da hora do juramento, a mão do Sarney. Depois ele... Mas ele não queria mesmo, era charme que o Sarney fazia. Quem quer pegar a galinha não deixou. Não deixou, né? Quem quer pegar a galinha não deixou. Não foi um temor do doutor Ulisses ali? Porque o doutor Ulisses podia ter assumido. Muita gente acha que foi um momento de grande... Ele ali já não tinha isso. Era um assunto... Foi um momento de medo do doutor Ulisses. Nesse processo todo, o Ulisses teve medo. Não, ele tinha medo do Ulisses. Sarney tinha medo do Ulisses? Mas o Ulisses teve medo de assumir, não quer... Não, o Ulisses, por coerência, não quis assumir. Como assim por coerência? Por grandeza. Ele... Mas a Constituição determinava que fosse Sarney. Ele achava que o Tancredo não ia morrer. Ah, tá. Porque se morresse, tinha outra eleição.
E achava que era uma crise para o país. Está muito claro. Agora vamos avançar um pouquinho na linha do tempo. Né? Vem a eleição de 89, o Collor ganha, e tem o impeachment, e aí tem uma eleição, o Itamar assume, enfim. Né? 94 tem a eleição, primeira eleição do Fernando Henrique contra o Lula. Como é que foi a armação da candidatura do Fernando Henrique que o levou ao primeiro turno? Um trabalho individual do Luiz Eduardo Magalhães. Filho do Antônio Carlos. Filho do Antônio Carlos. Porque naquele momento, deputado. O partido do Fernando Henrique não queria ele de jeito nenhum. Não queria ele. Não queria ele. Como é que é isso? Conte um pouco dessa Mas o história. Bornhausen também foi importante ali naquele processo. Sim, porque era o grupo. O PSDB queria quem? Qual era o candidato? Que não Fernando Henrique. Deixa eu me lembrar aqui. Covas, Serra. Covas sempre estava... O Tasso queria a vice do Lula. Hein? O Tasso queria a vice do Lula. É verdade. Estava negociando para que o Fernando Henrique fosse vice. Não, mas aí eu acho que já foi um pouco mais na frente. Foi um pouco mais na frente. Mas depois A que coisa o PT não do- apoiou o Plano Real, aí ficou... A grande liderança do PSDB nessa época não mas era não o Fernando queria o Henrique, Fernando era o Henrique. Mário Covas. Essa Foi coisa, candidato a governador de São Paulo e se elegeu no segundo essa turno. coisa foi decidida na casa de um amigo, acho que vocês conhecem. É um cara meio maluco, mas que tem. Essa coisa foi decidida na casa do Anchieta Elcio daqui em Brasília. Uma Como é reunião que foi lá. essa reunião? Hein? Como foi essa reunião? Reunião. E quem estava lá? Hein? E quem estava nessa Estava todo mundo. Uma zorra, cheio de gente. Porque vizinho a ele morava a sogra, que era a Rutona, mãe da Rutinha, que vinha a ser nora do Agamenon Magalhães. E o Anchieta era um poderoso diretor da Brasil. E aí o Luiz Eduardo ficou o pé. Ficou o pé e veio a proposta de que ele seria o vice. E ele disse, eu não quero. Não vão pensar que eu estou trabalhando por mim. Saiu como candidato Guilherme. o Guilherme, Guilherme Palmeira. Guilherme Palmeira. senador por Alagoas, se não me engano. Era. O Fernando Henrique queria o Luiz Eduardo. Fernando Henrique não queria ninguém. Fernando Henrique, como ele sabia que ele estava num espaço estreito, ele não queria se expor. Aí, a candidatura dele demorou um mês. Teve aquele episódio que ele foi injustiçado ali, mais um massacre, porque... O Guilherme, né? O Guilherme. O Guilherme, porque também tinha massacrado Bisol. o Bisol. Exatamente o Bisol. O pessoal que era vice. E aí, Que era o vice do Lula. fritaram os dois. Entendeu? E São Francisco de Mercadante assumiu no lugar do Bisol. Não? Você não gosta mesmo do Heráclito, Mercadante? eu acho que a saga da democracia foi a maior conquista dessa geração toda que você está se referindo aí. E até hoje eu ainda acho que ela não é definitiva, precisa lutar todo dia. Você tem essa Não sensação? existe democracia definitiva, minha senhora. Não existe. Daí porque a gente tem que lutar sempre por ela. Mas qualquer cochilo é uma desgraça. Onde você estava em 8 de janeiro? Hein? Em 8 de janeiro, Deste ano. Agora? nos ataques Não, golpistas? estava em São Paulo, vendo aquilo ali, vendo aquela loucura. Aquilo foi uma morte anunciada. Eu não sei por que não houve reação. Um idiota poderia duvidar. A partir da explosão, da tentativa de explosão daquele carro-tanque, Aqui na véspera de Natal. Era para ter mais prevenção, né? Não tinha. Aquela coisa correu frouxo. Eu acho que a posse desanuviou muito o ambiente. Não se esperava aquilo, ninguém esperava aquilo. O governo foi Foi ingênuo? muito audacioso aquilo. Imbecil. Burro. Ou maldoso. Você trabalha com essa possibilidade de ter sido maldoso? Também. Você tem dúvida que tem setores do PT que não pensam de outra coisa a não ser um golpe?
a não ser fechar. Setores de quê? Do PT. Do PT. Setores. Como é que é isso? Como é que é isso? Escreva um pouco. É muito simples. Você vê essas declarações sistemáticas de apoio à Venezuela. O que o Brasil ganha? O que o Brasil ganha em salvar a Argentina? Então, esse pessoal está jogando para fazer um contraponto. O Brasil não ganha liderança? Até poderia ganhar. Mas, olha, você não pode querer ganhar uma liderança quando você põe nas relações exteriores um ministro de fato e outro de direito. É um erro. Aliás, repetido, porque na Dilma... É a primeira vez. É a primeira pois vez. é, já tinha havido. Nada... E eu conheço o Mauro Vieira. Mauro Vieira é um homem altamente competente. É da escola do Renato Arte, do Ulisses Guimarães, e mais na frente era do Santiago Dantas. Cara que começou novo, entendeu? Heráclito, ano passado você votou em quem? Lula ou Bolsonaro? Não, eu votei na Tebet. Simone Tebet. E no segundo turno? No segundo turno, eu saí de casa, da casa do amigo em São Paulo, para ir para Brasília, ou Teresina. Eu não estava definido, mas quando eu saio, que eu ando, eu vi aquela sacanagem daquela deputada de São Paulo, porque o que aquela moça fez foi uma agressão. Carla Zambelli. Zambelli. Ah, Zambelli. Aí eu chamei minha mulher e disse, olha, eu não vou para Teresina. Eu não vou votar. Não votei. Eu não votei tudo. Não votei. Agora, o Heráclito, assim, já que chegamos nos tempos de hoje, você me falou, você fez um comentário um dia desses de que sobre essa questão ideológica, essa divisão ideológica, e você disse que aqueles governadores que optaram pela eficiência em lugar da ideologia se deram bem. Se saíram muito melhor do que os outros. Desenvolve um pouco isso, porque esse conceito de direita e esquerda está meio, hoje... É só vocês verem. Rio Grande do Sul, Paraná. Eu disse aqui sobre a palestra que eu vi do Ratinho. Do Ratinho, falou. Fiquei impressionado com o Ratinho. São Paulo, Rio de Janeiro. Esse rapaz do Rio de Janeiro, eu estava na casa de um amigo lá de São Paulo e ele chegou. Chegou com a Flávia Moraes. Flávia isso aqui de Brasília, Flávia do Arruda. E aí ele começou a dizer coisas que eu digo, isso é um idiota, é um imbecil sindicalizado. As coisas todas foram acontecendo e dando certo, do jeito que ele queria. Essa expressão imbecil sindicalizado é boa. Não é? Imbecil sindicalizado. Eu pensei. Aliás, essa confraria está saindo com afeto negativo, afeto positivo, imbecil outro sindicalizado. vocabulário da política. É verdade. É o novo vocabulário da política. Mas eu provoquei esse assunto com você, a partir do seu comentário, por uma razão muito simples. Parece existir, se não um consenso, mas assim, um senso comum aí de que o PT, ele, mesmo considerando-se a esquerda, a direita, etc., ele ficou, como esquerda, envelhecido. Os discursos são velhos, Caneta. Não tem caneta no Brasil para a esquerda que ela se transforma. Sim, mas está velho, né? Assim, não está funcionando. Peraí, explica melhor. Não dá caneta porque ela se transforma em quê? O dono da caneta se transforma. Esquece o que aprendeu na vida inteira e passa a ser um fisiológico. Sim, mas isso acontece só com a esquerda, com a direita também, né? O poder sobe a cabeça, é isso que você quer dizer, né? Não é... Peraí, eu não estou entendendo nada. Você disse, ou eu entendi mal, num certo momento, que ou insinuou, sugeriu, que o PT, ou uma parte do PT, queria também aquele golpe de 8 de janeiro que acabou se frustrando. Não, eu não disse com relação ao de janeiro. Eu não disse. Eu acho apenas que eles foram negligentes, sapato alto,
subestimaram, aí eu não sei, para mim dá uma curiosidade, às vezes. Você que é mais pesquisador nessas coisas do que eu. Eu não sei o que levou. Mas você usou, Heráclito, a palavra maldoso. O Sim, governo teria sido maldoso. Sim, Ele claro. pode ter sido maldoso. Claro. Como assim maldoso? O fato do Bolsonaro ter viajado e a posse do Lula ter sido a festa que foi, eu acho que gerou vamos dizer assim, uma desmobilização de espíritos. Né? A sensação que todo mundo teve, disse assim, pô, pior já passou, agora nós vamos viver a política como ela deve ser, a democracia, Depois etc. a gente vai juntando as pedras. E isso pode ter sido... Você achou maldoso? Para mim, o fato mais grave disso tudo foi o nosso carioca lá que deu aqueles tiros. Jefferson. Roberto Jefferson. É. Jogou O ministro granada da na Polícia Justiça. Federal. O ministro da Justiça pega um avião e vai para Juiz de Fora. É o ponto mais próximo de onde estava acontecendo aquela Ministro da tentativa. Justiça do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Anderson Torres. E ficou lá. Dia da... Vocês confiram as informações, eu vou ver o que eu estou dizendo. E ele Sim, ficou. mas a dúvida do Noblar é em relação ao que você falou sobre o PT. E imagino que ele esteja... Não, aí é o contraponto. Estou falando então diga. Não, que eu preciso te dizer o seguinte, você está essa coisa que você falou do PT, precisa ficar claro o seguinte, você não está falando em relação ao 8 de janeiro. Não. Não. Você está 8 falando de que o PT janeiro. gostaria também de prorrogar o 8 golpe. de janeiro, o que eu acho é que em determinado momento eles quiseram turbinar o 8. E ali o 8 de janeiro. Você está sugerindo que, e em o Lula- certo momento, interessou ao PT aquele 8 de janeiro, é isso? E o Lula, exatamente. Quer dizer, mas é uma coisa íntima, ele gostou lá no íntimo daquilo, ele não participou daquilo, né? Sim, mas depois... Não é? Foi assim, uma coisa mais subjetiva do que concreta, quer dizer, ele não participou daquilo. Não, como podia participar. Não, porque tem... Mas eles podiam ter feito, tô mas eles insistindo podiam nesse ter ponto. tomado medidas preventivas. Sim, eu estou assistindo nesse ponto a seu favor pelo seguinte, porque Sim. existe uma corrente bolsonarista que quis a CPMI para Alegando. consolidar esse enredo de que Alegando. o PT participou. Então, assim, pois é, mas é importante que o seu depoimento, pelo que nós estamos percebendo, que ele fique dissociado dessa iniciativa. Como não era uma unanimidade, certo? Era uma vertente, eu continuo achando. Que eles Acho que tem desejavam uma que ala, um participaram. pedaço do PT, vocês estão entendendo direito, você está dizendo que há um pedaço do PT, provavelmente minoritário, depende da sua avaliação, que se sente, se sente seduzido pelo autoritarismo, é isso? Tem determinados episódios que você não sabe se aquilo foi ação do PT ou do bolsonarismo. Por exemplo, Não, porque a gente falou junto, por exemplo. Isso. Eles falam em coro de vez em quando. Por exemplo, Peraí, deixa eu arrumar a cabeça aqui. Deixa eu ver se eu te ajudo, porque todo o contexto desse ataque de 8 de janeiro, no que diz respeito ao governo que estava instalado, que teoricamente é o autogolpe que ele desejou, todo esse contexto se deu menos por ação e mais por omissão. Quer dizer, foi um golpe, uma trama que ela se sustenta pela falta de ação do governo, das forças institucionais sob o comando do governo. Você está querendo dizer que o PT também teve participação de omissão nisso? Pela omissão? Eu acho que esse discurso está muito bolsonarista, eu estou falando sobre o PT. Porque eu quero saber o seguinte, o que é que o PT ganharia? Fique certo de uma coisa, de antemão. Bolsonarismo, da minha parte, você não ouve em nenhum momento. Não, eu tenho um pavor. Eu sei, mas enfim, Muito bem, eu só estou dizendo o seguinte, o que é que o PT poderia ganhar com aquele golpe? Até porque, se o golpe tivesse sido bem sucedido, o PT estava no chão. Então, como é que o PT... Veja bem. Por que ele contribuiria para aquele golpe? Se livrar do Congresso. Se você examinar as ações todas, foram em cima do Congresso.
Teve no Planalto, teve no Supremo, teve em tudo quanto é de lugar. Bem quente e com gás. O Alvorada, o Planalto, foi um rito de passagem. Mas eles se prepararam para ir de cacete no Supremo, que eles ainda hoje têm horror. E aí deu tempo de se fazer uma mobilização e abortar o avanço do Congresso. Gente, vamos voltar aqui. E mais uma vez eu invoco aqui o doutor Noblar. Eu era senador. Testemunha permanente. É? Testemunha permanente. Repórter Eu era senador no meu primeiro ano de mandato, quando um amicíssimo do Lula, daquele negócio de sem terra lá de Pernambuco, invadiu o Congresso Nacional. Quebrou tudo. Quebrou o Maranhão, exatamente. Ele invadiu, ele virou um carro, ele tocou fogo num carro que estava erradamente lá dentro, numa expulsão. O Aldo Rebelo era o presidente da Câmara. Mandou prender todo mundo. Prendeu todo mundo. Era o Aldo Rebelo. Prendeu todo mundo que saiu de ônibus aqui e levaram para a polícia. Mas o Lula fez 2 visitas a ele na cadeia, ao Maranhão. Ah, o Maranhão. Não, o Maranhão sentou no Palácio com o Lula depois disso. Era amigo do Lula. Se hospedava com o Lula. Parou. Então vamos deixar uma coisa mais clara aqui. Você começou uma frase, não concluiu, dizendo que tinha pavor. Imagino que era do bolsonarismo, que você se referia a isso. Do Bolsonaro e do bolsonarismo, daquilo que se chama bolsonarismo, ou seja, os seguidores do Bolsonaro. O Brasil precisa, o Brasil precisa de um regulador Xavier. Nem excesso, nem escassez. Nós não podemos mais conviver com isso. O bolsonarismo puxando de um lado e o lulismo do outro. Pois é, mas aí você também vê... Eu acho que Heráclito é órfão da terceira via. Quem engano pode meu ou é representar? Quem é a terceira via? o nome? Não tem a que terceira pode via, representar? não teve na eleição passada. Todo mundo que não está de um lado nem do outro. Todo mundo quer ser a terceira via. Mas aí eles se dividem, o que a gente tem visto Não é o olha pra seguinte, mim, se não. divide e aí não consegue chegar. Quem não são os consegue herdeiros bater. políticos de Dr. Ulisses e Tancredo Neves, hoje no Brasil? Laércio? Não. Não, hoje no Brasil. Hoje no Brasil, hoje. quem são os herdeiros políticos hoje? Quem tem essa... Infelizmente, nós não temos. Não temos. Nem nas novas lideranças você não vê ninguém? Esses governadores Está aí. vendo nesses aí o que eu disse, governadores. esse corte de geração, esse corte de liderança, mas que é muito cedo para a gente dizer fulano é seguidor de Cicrano, Beltrano. E essa habilidade política que você descreveu tão bem aqui, né, na história, né? A gente olhando aqui e vendo o que a gente vê hoje no Congresso, enfim, nos embates políticos, você fala assim, meu Deus, cadê isso? Enquanto, minha filha, nós fizermos o orçamento secreto, nós não temos habilidade política. Tem o que, negócios? Hein? É uma política de negócios hoje? Você acha que não? Não. Você está mais perto do que eu e vê. É vergonhoso. É A vergonhoso. política está viciada? Totalmente. Mas nesse sentido, o É só Lula negócio. não quer pagar o orçamento secreto e deixa isso muito claro. Nesse sentido, o presidente Lula não quer pagar o orçamento secreto e tem deixado isso muito claro, que a Denise me ajude aqui se eu estiver errada, mas eu acho que em várias manifestações essa condenação do orçamento secreto nasce. É condenação de fachada. Mas adoram pagar. Mesmo? Oh, é isso. Heráclito, nesse governo, você tem pelo menos 3 ministros que foram da oposição. Nós temos o Alckmin, que é vice, a Simone Tebet, que foi candidata na eleição passada, e a Marina, que na eleição anterior quase que foi para o segundo turno contra a Dilma, não fosse os ataques que ela sofreu. Ela não foi pro segundo abaixo turno, da linha ela de cintura. amarelou. Não, Ela amarelou. Ela assumiu a candidatura no lugar do Eduardo. Mas essas lideranças hoje estão com o governo. Estão lá participando do governo.
o Haddad reconhecidamente vem tendo uma atuação que é elogiada por gregos e baianos. Piauenses também agora, né? Piauenses também. Então... Quem é? Diz que ela é elogiado por gregos e baianos. Aí você elogiou também piauenses também. Então, essa terceira via pode sair por dentro do governo, fora? Como é que você acha que vai sair? Olha, para ser terceira via, não é dentro nem é fora, é uma terceira via. Você tem que ter um terceiro nome que sugerir. Mas hoje você falou que não existe mais esquerda nem direita e tal. Não, tem não o centro. Que não existe. O Moreira tem uma definição. Acredito. O Moreira tem uma definição de. O Moreira tem uma definição de centro que é ótima. Que ele diz assim: é a direita da esquerda e a esquerda do centro. Onde é que você se coloca aí nesse espectro aí? Você é a esquerda do centro? Sou um radical do centro. É um radical de centro. Deixa eu fazer uma pergunta da esteira do que o Azevedo está dizendo. A terceira via, evidentemente, não deu certo aí nesse governo, nessa eleição passada. Não. Mas você acha que já agora é possível perceber que há um certo cansaço dessa polarização e isso abre espaço para ela vir? Aí vem a história do nome, quem? Alckmin pode ser um sucessor de Lula? Eu gostaria, respeito muito alto, mas o cálculo não tem pique para isso. Você citou vários governadores, mas você não falou do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que inclusive já contratou aí um grupo para tentar nacionalizar Eu, o quando nome era dele. menino, tinha um almanaquezinho da Fontoura, de Altante Fontoura, que tinha o Zeca Tatu. E eu ligo muito o Zema ao Zeca Tatu. Um homem seríssimo, não tem nada contra ele, mas é um cara que não sai das fronteiras de Minas. Entendeu? A linguagem de Minas ele sabe como ninguém. Como a linguagem de Minas sobre o Benedito Valadares, como a linguagem de Minas sobre o Hélio Garcia, como a linguagem de Minas, que mais? Me ajude aí. A Mineiro. Israel Pinheiro. Israel. O próprio Tancredo. Israel já era outra figura. Tancredo, né? Tancredo. Entendeu? Tancredo era outra coisa. Zé Maria Alckmin. Zé Maria Alckmin, né? Zé Maria Alckmin. Não, Magalhães era um preparado. Magalhães Pinto. Não, bate isso. E ele o Zé é isso. Mas me parece que você está muito entusiasmado com o Tarcísio, ou é impressão minha, não? Tá não? Gosto Quem dele. mais manda hoje, Araque, nessa política partidária de poder, hoje, no sentido da estratégia que está sendo montada? Quem está com mais força aí? Com caneta. Com mais inteligência e com caneta. Geraldo Alckmin. Sem nenhuma vocação para isso e sem gosto. Mas fora do governo, no âmbito desse comando, Fora do governo. Como é que você no vê âmbito o da Arthur estratégia do Lira? xadrez político, quem é que está com poder e com O Arthur inteligência? Lira. Só que eu acho que o problema do Arthur é muito artificial. Como assim? Não é uma liderança espontânea. Ele tem um porrete aqui. Mas na hora que terminar o mandato, termina o encanto. Mandado de presidente da Câmara, que você diz. Da Câmara. Mas explica uma coisa, já que tocou em Arthur Lira e tal. Por que Alagoas é chave na política brasileira? Por exemplo, hoje você tem uma briga Renan Calheiros, que não é nova, não é de hoje, e Arthur Lira, que condiciona parte do governo Lula. Antes você tem uma série de episódios. Alagoas, se não é o menor, é um dos 3 menores eleitorados do país. A que se deve isso? Te lembra do episódio do Arnaldo de Mello com aquele Caralho. velho? Cairala. Matou Mataram o Cairara, porque não tinha nada a ver com a história. Sim. Ele era do Amazonas ou do Acre. Péricles. Assumiu 3 meses. Péricles Silveira. Né? A briga do Péricles Silveira com o Arnaldo de Mello. Silvestre Pérez. Silvestre Péricles. O que aconteceu? A família chegou à conclusão de que o Cairara não tirou nenhum retrato como senador. Aí peço lá, na última fila, vai que coisa para tirar o retrato. Aí a briga veio, pá! Acertou a testa dele. Então isso é Alagoas.
Mas desde Deodoro, né? Depois teve no governo Sim, Collor. claro. O governo Collor foi... É que eu não sou tão velho assim, tanto eu O Noblar cobriu a posse. eu tenho falado da Não, minha parte. e o governo Collor, né? Você tem saudade de Brasília, da política, do mandato, Tem disso aqui. enfim. Isso aqui. Obrigada. Da confraria do Brito. Por isso que eu cheguei aqui meio engasgado. Porque isso aqui eu tenho. Lá da Câmara, eu nunca mais pus os pés no Congresso. Nunca mais. Por quê, Heráclito? Porque tem muita Porque munição, tá aí. eu não sou falso. E eu teria que conviver com pessoas que eu não faz meu tipo, da meu feitio. Não é o general, tá pequeno demais para ser ele. Não é? O Heráclito, você está para escrever. Esse negócio de escrever o livro de memória é para valer ou é só para. Estou precisando de muita ajuda, mas eu tenho um cuidado muito grande com o Vlad. Eu tenho um pavor a colocar um fato e ele ser contestado. E aí eu vejo uma coisa incrível. Semana mesmo, eu estava lembrando uns episódios. Aí você olha de lado, quase todo mundo morreu. Quase todo mundo. Eu cheguei muito cedo. Então, Mas pelo menos tem uma A história. melhor parte do livro de memória é essa, quando você fala das pessoas que já morreram, porque elas não podem te não, contestar. mas eu estou avançando Mas muito. tem a família processa, né? Eu quero Mas, saber o seguinte: vai ter espaço nesse livro para a história do Bernardo Cabral que pediu tua casa emprestada? Não, Você não quer falar disso agora? não, quero não. É uma das Heráclito, melhores. Heráclito, das melhores se você tivesse de histórias. escolher uma história para contar para sua neta, Não seria do Bernardo. não seria. Não seria. Qual seria a história que você... Aquela da Dilma indo lá na sua casa, aquele senador que fazia questão de andar todo dia de manhã com a Nada, Dilma. você está Também não pode, não? apelando. Não estou apelando, não. Rapaz, Estou lembrando de umas histórias boas. A Dilma, Essa é boa. E essa nós é tivemos inocente, umas é brigas inocente. sérias. Essa briga é Hein? boa. Essa briga é boa. Que é, menino? Já volto. Eu vou falar com ele. Não me abandone, não me deixe só. Mas conta a história da Dilma, da briga séria com a Dilma. Nós tivemos uma briga terrível, porque a Dilma queria, Ela já era presidente? não, Casa Civil, Chefe da ela casa. fez uma relação fuleira de gente para botar na embaixada. E eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores. Eu não concordei e segurei. Travei. Aí é um negócio interessante. Todo indicado para a embaixada Todos tem indicados de foram- ser submetido a essa batida. Bom, aí o que Sabatina na aconteceu? comissão- na- Aí o que aconteceu? Eu pego, quando ela viu que não, resolveu ir na minha casa. Ela, pessoalmente. Ela, pessoalmente, acompanhada do Ciro Barriga Seixas e do Zé Eduardo Cardoso. Parentes. Toda vez que eu estive com a Dilma, as duas pessoas presentes. que são duas pessoas Aí, de é? excelente trato, né? Hein? São de excelente trato, todos Pois é. dois. É. Pois é, não, e ela... Porque se você examinar a Dilma, você veja uma coisa. A Dilma não é PT, é PDT. A cabeça dela é outra. Nem PDT, é castilhista. É. Mas aí tinha um negócio terrível. Certo? Já tinha uma relação de uns 20 para a embaixada. Porque era naquela época do expansionismo do Lula. Nessa época você era o presidente da Comissão de Relações Exteriores É? do Senado. Você estava na Comissão de Relações Exteriores do Senado, Tal. nessa época? Nessa época. Aí eu seguro e ela disse, olha, você não pode fazer isso. Uma das coisas que mais me irritou é que na relação dos 10 tinha meu querido amigo Paulo Delgado, o Timor-Leste. Paulinho Delgado. Tá vendo agora? Eu digo, Dilma, o Paulo Delgado é deputado, para ele assumir ele tem que renunciar. Não, mas isso aí nós vamos ajeitar. E eu não abri. Aí nós fizemos um acordo, eu abri mão de um que não era diplomata, mas era ligado à energia nuclear.
que era para ir para Áustria, que era onde tinha. E aí, né? Bom, depois do Turminha, foi que mais explorou o vinho bom lá em casa. Viu? Eu gostava de vinho bom. Ela ia buscar. Ah. Eu ia negar. Não, que de repente nós tivemos o prazer de abrigar também nessa conversa com o deputado Heráclito Fortes, nessa sessão, mais uma sessão da Confraria do Brinco, a presença ilustre do general Santos Cruz, foi ministro do Bolsonaro, acho que essa parte ele não gosta de lembrar, mas depois disso ele passou a ser um crítico forte em relação ao governo, a tudo que aconteceu nos últimos anos. Não sei se está bem apresentado assim, se não tiver, o senhor já retifica. General, o que fez muito sucesso essa semana, entre outras coisas, mas principalmente nessa, foi o seu artigo considerado muito claro, muito evidente, muito forte também, onde o senhor faz uma crítica ao Exército, de uma maneira geral. Eu não estou dizendo como instituição, mas de pessoas que integram o Exército ou integraram o Exército. Por que lhe ocorreu fazer isso neste momento? Só um minutinho, General. Publicado no site do My News, não é, Casada? Não, em primeiro lugar, muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite assim inesperado para entrar aqui nessa essa confraria surpreendente mesmo. E a ideia desse artigo é porque ele vem com uma carga de indignação, né? É verdade. Contra toda essa culpa que querem colocar no Exército de não ter parado o processo político no Brasil. Então a gente vê aí ex-ministros e diversas pessoas, né? Principalmente nas redes sociais, super-heróis de WhatsApp hoje, né? Criticando o Exército e os comandantes do Exército. Então isso aí eu acho que já passou do ponto, canalices extremas acontecendo de tentar colocar culpa no Exército por não ter feito aquilo que aqueles manifestantes iludidos ali queriam na frente dos quartéis. E aquilo ali foi alimentado por uma máfia digital, né? E que criou aquela ilusão, depois do segundo turno. Como que você faz um processo político, você tem primeiro, tem segundo turno, e agora nós vamos parar tudo porque não gostei de quem ganhou. Não pode ser assim, você pode até não gostar, mas você não pode parar. Mas me permita. E o artigo tem o objetivo de defender o Exército. O Exército não tem essa culpa. Mas por que ele deixou aqueles acampamentos aquele tempo todo? Em primeiro lugar, aqueles acampamentos ali não poderia não ter deixado. E deveria talvez não ter deixado. Só que aquilo tinha um apoio político do governo do momento. Então, o presidente da República. Claro, sem dúvida nenhuma. E o ministro da Defesa? E o Ministério da Defesa tem que entender também o seguinte: no nível político, quem se manifesta sobre interpretações políticas é o presidente da República e o ministro da Defesa. Os comandantes militares são elementos operacionais, eles são comandantes operacionais. Não é conveniente que o comandante operacional fique fazendo interpretação de ações políticas. Então, aquilo ali o presidente tinha a obrigação de dizer: olha, minha gente, o que vocês estão esperando, o Exército não vai fazer. Não pode fazer constitucionalmente, e também não é atribuição do Exército tomar uma decisão política desse tipo. Não disse, pelo contrário, ficou num silêncio sorrateiro, num silêncio covarde. Ele não teve coragem de dar ordem para dar o golpe. Ou se manifestar e dizer: olha, voltem para suas casas, eu vou para Miami. Né? E também o Ministério da Defesa, que tem esse nível político também para se manifestar, que é o ideal que as manifestações políticas todas sejam do nível Presidência da República e Ministério da Defesa, e não de comandante operacional. Então, só uma pergunta dentro disso. Assumiu o comando do Exército o general Tomás Paiva, que tem uma biografia legalista. Essa crítica e essa visão que o senhor está colocando no artigo e aqui agora
em que medida ela está disseminada no alto comando, quer dizer, uma visão comum ao alto comando, já que o seu artigo sugere que foi uma minoria do oficialato que aqui e ali aderiu, flertou com esse movimento. Eu não sugeri em momento nenhum de que teve minoria que aderiu. Flertou com isso ali? Eu falei que... Ou faltou com os seus deveres para conter aquilo? Não, aquilo ali basicamente foi falta do governo, no momento, do presidente, que tinha que ser honesto com aquelas pessoas. O Ministério da Defesa, que tem esse nível político de manifestação, que tem que se manifestar. E depois vem o problema do governo atual, que no primeiro dia que assumiu deveria ter chamado o ministro da Justiça, ministro da Defesa, e dizer, olha, não quero mais acampamento amanhã. Também tem responsabilidade, porque deixou. Não houve tentativa da PM entrar no acampamento? Sim, mas houve ordem do presidente para isso? Eu não sei. Parece que o comandante militar do Planalto demoveu o presidente, sugerindo que haveria banho de sangue. Bom, se demoveu o presidente fica com a responsabilidade. Porque quem tem culpa não é o assessor. General, se o senhor fosse comandante da Guarda Presidencial, no dia 8 de janeiro, quando aconteceram aqueles incidentes, o que o senhor teria feito? Sem depender de ordem de ninguém. Como um comandante da Guarda Presidencial encarregado de defender os poderes, o que o senhor teria feito? Bom, em primeiro lugar, aquilo ali vem uma sucessão de erros, né? Se a gente vai discutir responsabilidade, vamos começar a responsabilidade maior que a do presidente da República, do momento dos acontecimentos, que era o atual presidente. Por quê? No dia 1º tinha que ter dito, olha, não quero mais saber de acampamento. Pronto, no dia 2 não teria mais acampamento. Então vamos começar daí. A gente não pode ir baixando a responsabilização para chegar no comandante da guarda. Ou a gente começa a responsabilização no Brasil por cima, ou então nós vamos chegar a distorções embaixo. Então, todo o processo, qualquer processo que se tenha no Brasil, tem que começar por cima. É a mesma coisa que, vou dar um exemplo de segurança pública, que a gente querer uma polícia de primeira qualidade num estado quando começa uma corrupção bárbara no Palácio do Governo Estadual. Não dá. Tem que começar de cima. Então, todos os processos têm que começar por cima, de responsabilização. Esse é um deles. Então... Mas como o senhor sugere no seu artigo? O seu artigo é muito forte em relação ao presidente Bolsonaro. Claro. Né? Então, o senhor acha que, apesar dessa consideração que o senhor fez sobre o governo já empossado, você acha que a carga maior, a responsabilidade maior disso está com o presidente Bolsonaro, né? O artigo ali não se refere ao 8 de janeiro. Ele se refere a essas manifestações de querer colocar culpa no Exército, né, xingando os comandantes militares por não ter feito aquilo que os... Por não ter sancionado o golpe. Por não ter... Mas isso aí é o pessoal bolsonarista, então, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Não o pessoal bolsonarista, porque eu também não vejo nada demais em um sujeito ser Bolsonaro. O problema é o fanatismo. É só para distribuir o problema é da parcela fanática. Você tem num acampamento daqueles, no máximo 4.000 pessoas. O ponto máximo do acampamento foi 4.000 pessoas. Só em Brasília tem 2 milhões de eleitores. Então é uma minoria que eles conseguiram manipular. General, havia um entendimento de que aquilo estava se esvaziando. Havia um entendimento tanto do novo ministro da Defesa como do comandante do Exército à época, de que a melhor opção ali era deixar aquilo se esvaziar, se esvair. Era mais ou menos essa a lógica das conversas, né? E ninguém imaginava, depois da posse, que foi um negócio festivo, que não teve nenhum incidente, etc., que no dia 8 aconteceria aquilo. Aquilo foi... Vamos dizer assim, foi uma operação de desembarque de paraquedistas, de surpresa, na retaguarda, etc. Em termos práticos, teve a posse, que não aconteceu nada na posse. A fuga do Bolsonaro 2 dias antes também esvazia. Ela não é na posse que ela esvazia na fuga do Bolsonaro 2 dias antes.
E não tinha acontecido nada. Tinha acontecido o problema aqui perto, de incêndio de veículos e tal, no 12 de dezembro. Teve o problema do caminhão na véspera de Natal e esvaziou um pouco. E a fuga do Bolsonaro, que esvazia, primeiro não acontece nada, só que tem uma coisa, nós temos os órgãos de inteligência policial. Não é possível que seja tão ineficiente se eles estavam do outro lado, ao ponto de não saber nada do que estava acontecendo. Se eles estavam do outro lado, comprometidos. Você tem a Polícia Rodoviária Federal, que é excelente, é uma polícia de altíssima qualidade. Você tem a Polícia Federal, que tem por obrigação acompanhar. Você tem o GSI, que tem gente profissional de inteligência. Você tem o próprio Exército com órgãos de inteligência. Será que ninguém sabia que aquilo ali no dia 8 podia ia... As Forças Armadas, tinha planejamento daquilo? As Forças Armadas têm também seus serviços de inteligência. Claro, não sabiam que aquilo ali estava prestes a acontecer. Você tem a Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma polícia também de altíssima qualidade, né? Todo mundo sabia da festa da Selma, só não sabia o que seria a festa da Selma. Você tem que perguntar para esse pessoal, vem cá, como é que foi todo mundo de inocente? Agora, tem uma coisa, você pega aí 1.000 e poucas pessoas, quem puxa aquilo é gente mais profissionalizada. O restante é massa de manobra, que vai atrás. Porque tem que ser muito idiota para entrar num palácio que está invadido, tudo quebrado, e ainda fazer selfie e gravar para colocar no Facebook. Né? Então, mas, general, isso tudo então nós estamos lidando com dois bolos nesse grupo. Um pequeno grupo mais profissionalizado que puxa o vandalismo e o restante que não vai da valsa. Né? Isso tudo aí que nós estamos falando aqui são episódios que não são causas, são consequências. Eu queria falar um pouco das causas, ou seja, do comando, da responsabilidade no comando. O senhor frequentou o Palácio durante um tempo no governo Bolsonaro, o senhor foi ministro. O senhor conhece a intimidade do alto comando, o processo decisório na cúpula do Exército, por exemplo. Nós estamos falando de indícios de um golpe de Estado, de uma tentativa de golpe de Estado, a partir do estímulo a uma insurreição. O senhor acha que houve, de fato, ao longo do tempo, dentro do governo Bolsonaro, o desenvolvimento de um projeto golpista? Essa é uma questão. Segundo, quem são esses personagens que o senhor viu, testemunhou ou infere a participação deles? Bom, o que eu vejo, em primeiro lugar, eu não sei se houve planejamento, reuniões de planejamento, eu não tenho conhecimento para isso. Como cidadão que acompanha aí pela imprensa aquilo que acontece, aquele silêncio ali, depois do segundo turno, é inaceitável, porque a pessoa que é eleito presidente, ele tem obrigação de se manifestar sobre os grandes problemas nacionais. Isso é uma obrigação que ele tem. Isso faz parte das obrigações de um presidente da República. Ele não pode se calar e ficar ali numa crise de vitimização e não fala nada. Isso aí não é aceitável, isso não é admissível. Então houve aquele silêncio. E por fora você tem um outro fenômeno, que são as redes sociais, com um fanatismo digital, uma milícia digital tacando fogo e apresentando que o Exército faria um golpe para não deixar assumir a pessoa que ganhou a eleição. E colocou isso na cabeça de alguns, porque hoje você tem esse tipo, é fácil de sugestionar hoje. Você abre o celular aqui, o que vai ter um monte de notícia falsa. E gente boa repetindo essas notícias falsas. Então você sugestiona algumas pessoas, que foi aquele grupo ali que ficava na frente do quartel. Então o principal responsável é um presidente que não cumpriu com a sua obrigação de ser honesto e dizer: minha gente, olha, eu perdi a eleição. O Exército não vai fazer isso. Não é função do Exército tomar uma decisão política desse tipo. Você tem que, mas o senhor faz isso. Você tem que esclarecer, você tem que ser honesto. Mas isso foi de caso pensado, omissão deliberada, né? Foi omissão, né? Agora, o senhor acha que, porque existe o velho ditado, quem cala consente, né?
Ele, no caso, o senhor acha que Bolsonaro tem alguma participação nisso? Ele, de alguma forma, ele pode ser responsabilizado por isso? Ou, não, ou isso é, enfim, coisa aí que a oposição vai tentar colocar mais? A oposição ao Bolsonaro vai tentar colocar mais para frente. A responsabilização, ela envolve averiguação, né? Então, não pode ser leviano. Isso aí tem que ser feito tudo à luz da legislação. Por exemplo, uma coisa que causa espanto. É um presidente da República, em pleno exercício da sua função, simplesmente ir para o aeroporto, pegar o avião e ir embora para Miami. A nossa legislação permite isso. Se a legislação permitir, não tem nada de errado, mas é um absurdo. Se você não pode, se foi eleito presidente por quase 60 milhões de brasileiros, você tem as suas obrigações funcionais, você não pode levantar da cadeira... Até o último dia, né? E tem que ser até o último dia. Lógico, até o último dia. Você não pode levantar da sua cadeira e ir para o aeroporto com a família e pegar o avião e ir embora. O que é isso? Esses fatos todos, eles têm um corte na sua lógica exposta aqui a partir do segundo turno, do 30 de outubro. Eu queria um pouco para trás. Começa antes. Esse quadro começa antes. Eu queria um pouco para trás. Por exemplo, no dia 19 de abril de 2021, houve um comício de Jair Messias Bolsonaro na porta do QG do Exército, em Brasília. Não foi 21 ou foi 20? Foi dia do Exército. Foi 20 ou 21, né? Acho em cima de uma caminhonete, né? Em cima da caminhonete. Eu estava nesse comício, aliás, com o Brito, tá? A gente viu lá. As pessoas, a plateia, evidentemente convocada e preparada para aquilo, reivindicavam às 5 o fechamento do Congresso e a saída das tropas do Exército do QG para a tomada do poder. Isso aconteceu. Nos dias seguintes, tivemos ataques ao Supremo, todas aquelas confusões que aconteceram. Depois você tem uma série de episódios, discurso de 7 de setembro em São Paulo, né? Você tem 7 de setembro seguinte no Rio de Janeiro. Há uma série de evidências que sugerem que havia uma preparação, a demonstração de tanques na frente do Congresso durante uma votação do voto impresso. O Congresso ia rejeitar e todos sabiam. Então, há um conjunto de fatos que levam à percepção inicial, preliminar, de que havia, de fato, uma articulação interna para um golpe. Só um parênteses. Quem são essas pessoas que o senhor viu e poderia nomeá-las com responsabilidade específica nesse Não, eu não posso aqui nomear pessoas com responsabilidade. Eu posso dizer um responsável que é um presidente da República. O desfile, por exemplo, aquele desfile ridículo, né? Vamos lá. Ele estava lá. Aliás, sobre todos esses eventos aí, eu escrevi sobre cada um, eu devo ter um artigo escrito na imprensa. E esse evento aí foi ridículo. Num dia de votação, não lembro qual que era a votação. Voto impresso. Do voto impresso. Era do voto impresso. Você fazer um desfile com o pessoal da Marinha que vinha participar de um exercício aqui em Formosa, perto daqui. Uma manobra que eles fazem anualmente, não tinha nada de excepcional no caso. Mas aproveitaram a onda para fazer um desfile daqueles. Desfile para quem? Quem era a maior autoridade? Presidente da República. Que estava lá. Lógico, o desfile, militarmente, a gente diz, é em honra, em continência ao presidente da República. Ele tem que dizer, não, eu não quero desfile. Não vai ter desfile, porque o Congresso está votando uma legislação, isso vai ser confundido com uma pressão qualquer aí, que não tem cabimento. Deputado, complementando o que o general está falando, você viu nesses anos, desde a redemocratização, algum presidente que tenha flertado porque eu estou sendo diplomática, né, com o golpe tanto quanto o Bolsonaro? Ele disse uma coisa aqui, eu queria concordar. Esse episódio começou bem antes. É que os fatos isolados a gente não vai acumulando.
Nós não somos um acumulador de fatos. Para mim, houve um fato de muita gravidade. Foi quando o União Brasil, o Partido União Brasil, tirou do comando do Distrito Federal o Fraga. O Fraga era o presidente do partido e o dono do partido. E aí, põe no lugar dele esse que foi depois ministro da Justiça, Anderson Torres. Aí, eu era do União Brasil, foi um dos motivos que eu esfriei. Eu converso com o Eda, na minha casa em São Paulo. Eu digo, Eda, ele disse, não, nós precisamos muito do Anderson como ministro. Que era o Eda, que é o secretário-geral. Não sei o que eles planejavam, general, fazer, mas um absurdo. E botaram o Anderson. O Anderson teve um preparo emocional para ocupar tudo isso. Eu estou dizendo opinião minha, assumo a responsabilidade disso. Aí ele cometeu a segunda irresponsabilidade, que eu até tinha falado aqui. Naquele episódio do Roberto Jefferson, ele pegou um avião da FAB e foi para Juiz de Fora, que era o lugar mais próximo. Foi esperar o quê? O que ele foi fazer ali? E ficou. Então são fatos, entendeu, geral? E aí vem no segundo turno aquele episódio da deputada lá em São Paulo. Sai correndo. A Carla Zambelli. A Carla Zambelli. Não é verdade? Então, eu estou... E são episódios que estimulam essa massa de manobra. Complementando a resposta para ele, é o seguinte: achar que isso tudo é um grande planejamento, é um planejamento detalhado, é superestimar a inteligência do pessoal, não é? Isso aí é um bolo de coisas que acontecem fruto da irresponsabilidade, né? Então vai acumulando. Mas havia uma sedução pelo autoritarismo. Sedução para autoritarismo, não sei nem se é isso, olha. É mais um acúmulo de falta de responsabilidade. Por exemplo, você comentou o discurso na frente do QG. Isso foi um sábado ou domingo, era um fim de semana. Domingo ensolarado, bonito dia. O presidente da República não sobe em caçamba de caminhonete para falar em frente de QG. O presidente da República, se ele quer falar uma coisa importante, ele convoca a Rede Nacional de Rádio e Televisão. Ele tem direito disso e dá o recado dele, né? Então, você não vai para cima de uma caminhonete, né? Então você vai num acúmulo de falta de responsabilidade que vai gerando. Sabe qual é a minha impressão, general? Com todo respeito, o senhor, com toda a razão, está pondo a culpa no Bolsonaro. Claro, presidente da República era a autoridade maior. Mas o senhor está tirando alguma parcela de responsabilidade que o Exército teve de todo jeito. Porque, veja, Bolsonaro, quando ele foge ou se manda para o exílio, alto exílio, no dia 30 de dezembro, teve a posse no dia 1º, no dia 2 já tinha um comandante do Exército, se eu não me engano, já nomeado pelo novo presidente da República. Por que esse comandante do Exército simplesmente não disse, opa, gente, chegou aqui a hora de todo mundo sair e voltar para as suas casas? Sim, já tinha um comandante do Exército, já tinha um novo ministro da Defesa. Sim, porque... Já tinha um novo ministro da Justiça e já tinha um novo presidente. O senhor tira o comandante do Exército sempre da conversa. Eu estou dizendo, não estou tirando. Tinha um comandante, está tirando. Tinha um comandante do Exército novo nomeado pelo presidente da República. Esse comandante não poderia ter chegado e ter dito, olha, gente, acabou, legal, foi bom, todo mundo acolhido aqui na frente, agora está na hora de botar todo mundo para casa. Vocês, por favor, saiam nos próximos dias. Aí tem que entender as atribuições. Não cabia, ele não podia fazer isso? Poderia fazer. Se fosse o MST acampado ali, como é que seria? Poderia fazer. Nem chegaria a ser acampado. Eu acho até que poderia fazer, mas ele ia estar passando por cima do ministro da Defesa e do presidente da República. Esse é que é o problema. A gente não pode aliviar a responsabilidade. A minha formação militar, a responsabilidade começa no comandante. Então, ela não começa no sujeito de baixo, não. Mas antes disso, os comandantes anteriores também falharam, né? Porque... Não é o comandante que falhou toda a cadeia de comando. E uma cadeia... O diálogo daquele comandante da PM com o comandante do Exército no Palácio do Planalto com relação aos invasores, deixa sair
Não, vou prender todo mundo, está todo mundo preso. Aí não era Quem- comandante do exército. Ali já era no meio da confusão. O comandante. Ali é uma situação de Aí fato. já é ambiente da confusão mesmo. Mas no ambiente da confusão. É perceptível que o senhor faz referências sem nominar, né? Mas a gente infere a personagens que a gente assistiu no governo, né? Eu quero mencionar aqui 2 frases que foram ditas após a vitória, após a derrota do Bolsonaro. Lá no puxadinho do Alvorada, aqueles remanescentes que iam puxadinho, lá cobrando uma reação militar, não sei de quê, e o general Braga Neto diz então, está aí, alto bom som gravado, que tenham paciência, não posso dizer nada agora, aguardem que virão coisas aí. E lá nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro, há uma também, admiradora dele, militante, diz então que aguardem que o melhor está por vir. E são 2 frases que precederam o 8 de janeiro, né? Então, para mim, eu não tenho como não juntar esse tipo de comportamento com as menções que o senhor fez a pessoas do Exército que, de uma forma ou de outra, se omitiram também desse processo, né? Eu vejo ali o entorno do presidente, com Braga Neto, Luiz Ramos, enfim, outros que são mencionados. O próprio Paulo Sérgio Nogueira, que para mim foi uma surpresa, ele não foi completamente apolítico no cargo do Ministério da Defesa, nem no comando do Exército, né? Ao meu ver. Né? Ele extrapolou. Sem querer caçar a opinião do general, eu só pediria que essa fosse a última questão, porque nós já extrapolamos todos. Por favor, o senhor continua com a palavra. Em primeiro lugar, você considerar que o elemento da reserva, como eu, né? Seja Braga Neto, general Heleno, todos os militares que participam de política ou de uma conversa política como essa aqui, eles não estão representando o Exército. Mas o Braga Neto tinha cargo, né? Tinha cargo, mas não era cargo militar. Militar da reserva. Tá, então o Paulo Sérgio Nogueira também foi um... Militar da reserva não representa o Exército. Eu não tenho nenhuma representatividade aqui para falar em nome do Exército. Né? Quem responde pelas decisões do Exército é o pessoal fardado, é o pessoal da ativa. Né? Então, quando a gente deixa o Exército, 1 minuto depois já tem novo comandante e é ele o responsável pelo andamento institucional. Então, todos esses... Agora, o que acontece para o público? Para o público eu carrego o título de general. O outro carrega o título de general, o outro carrega o título de coronel. E é uma das instituições totais que chama, né? Então, porque ela te pega... Você é do general. Quando você então, continua a guerra, sendo. aí o senhor vai ser convocado. Quando um deputado faz uma coisa errada, reflete em cima do Congresso inteiro, de todos os deputados. Quando um general faz alguma coisa, reflete em cima de todos eles. Então, a gente vai ter que encerrar aqui, mas eu queria fazer uma legalmente última não pergunta. existe. Legalmente não existe. Só sim ou não? Não, só sim ou não, para os dois. Para vocês dois. Eu queria saber se vocês se sentem aliviados de Bolsonaro não ter sido reeleito. Sim. Sim. Você, deputado? Você se sente aliviado de Bolsonaro? Já me senti mais. Porque acho que nós estamos indo para um despenhadeiro com essa maluquice, repetição de erros do lulismo. Exatamente. Piores do que o primeiro. Então, essa coisa eu estou com o pé atrás. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos revivendo. Nós passamos 4 anos do governo Bolsonaro, todo dia o WhatsApp enchendo com coisas do Lula. Foi 4 anos falando do Lula. Agora nós não podemos passar mais 4 anos do governo Lula falando do Bolsonaro. E é o que o governo está fazendo. Ele está fazendo as mesmas coisas. A gente pode fazer um pacto de silêncio, não falar mais de Bolsonaro. Porque o governo vai ter que falar dele, ele existe aí. Então, a última pergunta é minha. Não é mais. Nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo uma repetição. Porque a economia deu uma melhorada, a inflação está baixando, né? O PIB
Tá Ele tem uma melhorando. última pergunta. Como é que Faça, meu. Peraí, Agora você Moreira. São 38 anos de Congresso, então eles me tiram. Telefone aqui. Hein, Heráclito? Diga. Heráclito, mas você não considera... Olha, a gente tem aí o Desligo já, tá arcabouço no meio da fiscal que está para confraria. ser Daqui a votado. pouco- E a economia não pode aí dar uma melhorada. A nossa boa, sorte é e que o país não pode ficar parar, mais né, filho? tranquilo. Imagine se parar. Olha, por favor. O país não pode parar com o poder delegado por esta confraria, se é que foi delegado em algum momento. Bom, eu vou passar para Bosco a última pergunta que ele seguinte, fará com prazer. Sua experiência parlamentar, né? Esse arcabouço é a pergunta que a gente chama de pergunta do economista. No caso aqui é do economista-chefe da REAG Investimento. Olá, Confraria do Grito, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês. Deputado, um prazer dirigir minha pergunta ao senhor. A minha pergunta tem a ver com ajuste fiscal e aumento de impostos. Como todo mundo sabe, o arcabouço fiscal que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que deve ser aprovado no Senado nos próximos dias, ele pressupõe um aumento da carga tributária bastante substancial para que a gente consiga colocar as contas públicas em ordem, para que a gente consiga sair de uma situação de um déficit primário bastante alto, na casa de 150 bilhões de reais neste ano de 2023, para um superávit primário nos próximos anos. E a dúvida que existe entre diversos economistas e participantes de mercado é a respeito da disposição do Congresso Nacional em levar adiante uma agenda que é uma agenda impopular, bastante impopular, inclusive, que é essa agenda de aumento de impostos. Eu queria entender do senhor quais são os limites que existem hoje no Congresso Nacional para que a gente consiga levar essa estratégia de aumento de carga tributária adiante. Muito obrigado. Usar da maneira exagerada que está se usando a palavra arcabouço é uma maneira de fugir o problema. Nós temos que atacar esses problemas um por um. O arcabouço é um conjunto. E ele é usado para dificultar o entendimento da população. A população não sabe o que é arcabouço, dificilmente vai saber o que é arcabouço. Nós temos que pegar com seriedade os problemas graves que o Brasil enfrenta. Nós estamos num clube de falsa felicidade. E aí, quando a crise aperta, time presidencialismo, não é isso que nós estamos precisando. A sorte nossa é que o Brasil é muito forte e não para. O Brasil não para. E se não fosse isso, general, nós já estávamos, Deus sabe aonde. A economia não depende só do governo, né? Pois é. O dono do restaurante aqui, o bar da esquina, o cara da padaria, está todo mundo tocando para frente e não interessa o que eles estão fazendo. Essa parcela que não depende do governo está empurrando o Brasil para frente. Claro. Apesar de às vezes... E com raiva. E com raiva. Chegamos ao final da mais tumultuada sessão da Confraria Certamente do da Grito. mais longa. Da mais longa e da mais tumultuada no bom sentido. Eu estou dizendo rica, de surpresas, de intervenções inesperadas. Maledicência. E com intervenções inesperadas, que eu estou falando também no bom sentido. E com esta vamos dizer, com esta aliança informal entre o general da reserva e o deputado, o ex-deputado, ex-senador da reserva. Aproveito para presentear o Heráclito com uma foto do nosso padrinho eterno, Orlando Brito, com quem ele conviveu muito tempo. A foto para o general será encaminhada pela Mara. Como não estava prevista? Como não estava prevista, foi um fato extraordinário. E declaro definitivamente terminada esta sessão da Confraria do Brito.
convidando todos para a próxima. Mas continua gravando, não para não. Questão de ordem, como diz o Bosco, questão de ordem. Continua gravando. Intervenção, né, Bosco? Não abra o PV. Não abra, Não. não, uma confusão. Ó, o perigo aqui é depois que termina, porque ele está gravando. Você pode abrir depois tem que Viu? conversar. O perigo é depois que acaba, porque ele está gravando. E quando você sai é pior ainda, porque aí vão falar mal de você. General, eu quero só lhe dizer uma coisa Qualquer coisa aqui. poderá ser usada. Eu só tive convivência durante toda a minha vida parlamentar com um militar colega seu. Foi Rubem Ludwig. Pessoa muito boa. Trabalhei com ele. Olha aí a Entendeu? foto que Tira aí você uma ganhou. foto. Ó, vem. De Orlando Brito. A foto do Veja aí, Ah. doutor Ulisses, seu ídolo. Olha, né? Ele saiu, essa foto ele sai desse dia do Congresso e nunca mais Mostra a volta. foto. Ele Nunca morre mais depois. volta. Ele sai daí, não volta. O Guimarães Quando ele tá encontrou saindo? com o Brito no Congresso na sexta-feira, como diria o Brito, modorrenta. E numa conversa, os dois, o Ulisses provocou ele dizendo que não tinha uma foto dele ainda para tirar, e o Brito então provocou ele a tirar uma foto na área externa do Congresso, dizendo que nunca tinha tido uma foto dele lá fora. E que queria fazer essa foto. O Ulisses então disse para ele, segundo o relato do Brito, né, mais ou menos esse relato, então vamos fazer agora. E foi lá para fora e foi essa foto da rampa, que fez diversas, mas essa dele descendo a rampa ficou especialmente importante porque ele pela primeira vez desceu aquela rampa e não voltou mais porque teve um acidente depois em Angra. Então é uma foto, além de tudo, histórica. Aquele acidente é uma ironia, né? Aloysio. Porque o helicóptero caiu na Praia do Ô, Sono. Luiz, A Praia do Sono é uma área brigada que quando o tempo fecha ali, todo mundo corre para lá para se abrigar. Os barcos, né? Vão para lá. E o helicóptero caiu exatamente ali na Praia do Sono. E nunca encontraram o corpo do Nunca doutor encontraram Ulisses. o corpo dele. Encontraram todos os outros três. No dia que houve o segundo turno que o Lula ganhou, naquela noite eu fiz um Twitter dizendo que esse governo tem que ser um governo de união nacional. E 4 anos de conflito chega, cansa, né? Só que o governo ele parece que não entendeu bem que foi uma vitória muito apertada, muito dividida, e que realmente tinha que ser um governo de união nacional. Mas ainda não houve essa consciência, né? Então nós continuamos com um bocado de conflito. Esse conflito já cansou. Mas você começa a ficar com o país cansado. Onde o empresário não quer mais saber de governo, ninguém mais quer saber, ele quer tocar para frente a vida. E o governo parece que fica te atrapalhando. Então, nós estamos repetindo alguns erros, né? Tinha que naquela noite ali seguir o discurso, porque o sujeito que escreveu o discurso que ele leu lá num hotel em São Paulo foi muito bem escrito. E o cara falava nisso. Ele falava, olha, agora nós vamos entrar numa fase de pacificação, de união nacional, de saber discutir as coisas, etc. E a gente não entrou. Inclusive o slogan dele é reconstrução e união do governo. Tá mesmo. Tá só no slogan. Por É enquanto isso tá aí só no que- slogan. Tá faltando. encerramos o terceiro turno. General Fala é muito grande conhecer. Estamos esperando o Ele Heráclito admirava. levantar para falar mal dele. Encerramos o terceiro turno. Agora nós estamos na fase de anos Suassuna. Esperando falar mal, Para poder falar mal dos dois. Se for por mim.